Aqui no estúdio, estou com o editor de internacional, Marcelo Favalli, para falar sobre a tragédia no Marrocos, que já passa de mais de 1.000 mortos. Inclusive, o Itamaraty diz que, por enquanto, infelizmente, não há registros de mortes com brasileiros, envolvendo mortes com brasileiros, mas já passa, portanto, então, de 1.000 mortos, mais de 1.000 também feridos. E a gente conversa, então, agora com ele. Favalli, muito bom dia. Aliás, boa tarde para você. Obrigada pela companhia hoje aqui comigo. Um prazer, Soraya. Lamento chegar com uma notícia tão triste. Então, bom dia ou boa tarde. Agora, 12h, 32 minutos no horário de Brasília. A gente vem acompanhando esse gravíssimo terremoto em Marrakech, uma das cidades mais populosas do Marrocos, desde o final da noite desta sexta-feira. E justamente o momento do tremor, durante a noite, quando muitas pessoas, a maioria da população, já estava em casa, ajuda a explicar o enorme número de vítimas. Por enquanto, os números oficiais que vêm do governo do Marrocos, 1.037 mortos, 1.200 desaparecidos e 1.037 mortos, 1.200 feridos e milhares de desaparecidos. Então vamos entender aqui no mapa o que aconteceu por volta das 10 horas da noite no horário local. Estamos falando aqui de um epicentro em uma área não muito populosa, só que a onda de choque chegou em Marrakech. Essa distância entre esse ponto mais escuro azulado e Marrakech é de 75 quilômetros, mas o tremor, que chegou a 6,8 na escala Richter, ou numa escala de magnitude atualizada, antiga escala Richter, é uma escala que não tem teto, mas a gente entende que quanto mais perto desse número 7, maior é o número de estragos. Então, historicamente, os grandes terremotos registrados, ele tem magnitude perto de 7. Aqui foi 6,8 e ele foi sentido, inclusive, em países vizinhos, a respeito da Argélia. Então, do epicentro até Marrakech, 75 quilômetros, também houve um tremor muito forte em Agadir, que é outra cidade bastante populosa. Embora esteja no mar, Agadir não registrou nenhum efeito de tsunami. E até a capital, Rabat, sentiu os efeitos do tremor. Agora, entramos naquela parte das buscas e quando os socorristas falam em milagres, porque é possível que milhares de pessoas estejam ainda nos chamados bolsões de vida. Quando o terremoto, o desabamento, ele deixa ali alguns vácuos de oxigênio, alguns vácuos estáveis e muito provavelmente milhares dessas pessoas ainda estejam sob os escombros. E essa vai ser, infelizmente, a imagem que vai se repetir pelos próximos dias, né? Muita gente vivendo nas ruas. Por quê? Primeiro, houve centenas de edifícios danificados. E quando a gente tem um terremoto dessa magnitude, é importante entender que sempre haverá réplicas. Aliás, na manhã desse sábado, no horário local, houve uma réplica perto dos 5 pontos de magnitude, que durou 19 minutos. E isso é tão perigoso quanto o primeiro terremoto. Por quê? Entendam que depois do primeiro tremor, existem muitas edificações que ficam severamente danificadas, mas não desabam. E num segundo tremor, que são as réplicas, aí eles podem vir a desabar justamente com pessoas que ainda estejam soterradas. 1.037 mortos confirmados, 1.200 feridos e, infelizmente, a tendência é que esse número venha a aumentar bastante. A gente tem aqui uma outra imagem que é do sistema de monitoramento de terremotos dos Estados Unidos e a gente consegue entender melhor como é que foi essa onda de choque. Nessa estrela aqui, bem no centro da imagem, é o ponto do tremor e quanto mais ela vai ficando esverdeada e azulada, são as ondas de choque. Percebam que muitas cidades foram atingidas. Agora, esse mapa aqui, ele traz também uma outra curiosidade, que é o histórico de terremotos. Então, Marrakech, Agadir, essas duas cidades mais atingidas, elas não têm históricos de terremotos. Eles estão mais aqui, concentrados na parte do oceano. Então, não dá para dizer que era uma cidade historicamente preparada para segurar abalos sísmicos,
porque historicamente não havia registros recentes de um terremoto tão forte, Soraya. Favale, obrigada por enquanto pelas suas informações. Para agregar também a esse nosso papo, para falar sobre este terremoto, né? Conversamos agora com o professor Manuel Furriela, que é especialista em relações internacionais. Professor, muito boa tarde para você. Obrigada por nos atender, então, neste sábado, 9 de setembro de 2023. Infelizmente, para falar de uma tragédia, né? E eu queria entender, né, sobre a questão dos resgates às vítimas, né? São mais de 1.030 pessoas que morreram nesse terremoto, como bem pontuou aqui o Favale, outras 1.200 estão feridas, um tremor que chegou à magnitude 6,8, atingindo uma região de cordilheiras, que fica perto de Marrakech, né? E a maioria dessas mortes ocorrem em regiões, em áreas de montanhas, e as pessoas estão isoladas. A maior dificuldade nesse momento é chegar até essas pessoas para fazer o resgate. Muito boa tarde novamente para o senhor. Boa tarde. Sim, o resgate das vítimas sempre é um ponto muito difícil quando você tem esses grandes desastres que atingem centros urbanos, né? Você tem desabamentos, aterramento de pessoas, grande destruição, o que torna difícil a localização de vítimas dentro desses escombros ou abaixo desses escombros, melhor dizendo. E regiões de difícil acesso, como é o caso de regiões montanhosas, tornam ainda mais desafiador esse tipo de busca. Agora, o que nós temos, que poderia ser utilizado como protocolo por parte do governo do Marrocos, pelo menos pelo governo local, seria ter tecnologia e equipamentos que facilitem esse tipo de resgate. Por sorte, há uma grande mobilização internacional para ajudar nesse tipo de situação. Então, você tem países como Chile ou principalmente o Japão que já tem tecnologia muito desenvolvida para esse tipo de desastre, mesmo em regiões inóspitas. Então, a gente acredita que, em breve, esse tipo de apoio internacional vai chegar e vai ser determinante para que se consiga resgatar um maior número de vítimas, já que, com certeza, o governo local e mesmo o governo nacional não disponibilizam, não tem esses recursos mais avançados. Então, você tem scanners, você tem equipamentos robóticos que já nos últimos anos foram desenvolvidos justamente para esse tipo de cenário e que vão poder apoiar. Mas, mesmo assim, o desafio é grande. Infelizmente, a gente pode aguardar por um aumento no número de vítimas, pela experiência que nós temos internacionalmente falando nesse tipo de desastre. Recentemente tivemos na Turquia, principalmente em países que são menos desenvolvidos e que possuem um aparato tecnológico inferior a outros que já estão mais preparados para esse tipo de situação. Sem dúvida. Aqui conosco no estúdio também recebemos o professor Marcelo Soano. Marcelo, muito bom dia para você. Obrigada mais uma vez por essa parceria. Se o senhor quiser já fazer perguntas também para o Manuel, fique à vontade. Inicialmente, uma boa tarde, Soraya, boa tarde, Furriela, boa tarde, Marcelo Favale, boa tarde a toda a produção da Jovem Pan e esse público maravilhoso que nos acompanha. Eu vou fazer uma pergunta para o Furriela e para o Favale. No caso Furriela, como é que está a articulação internacional neste momento para tratar dessa questão? Porque nós tivemos as notícias e agora começa a situação de dar apoio. E no caso do Favale, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para ele. Ele foi, como sempre, ele explica, esclarece e descomplica as relações internacionais, porque ele trabalha muito bem com imagens. Quais são os riscos no caso para ter uma nova, pelas informações que você tem, ter um desdobramento? Ou seja, se haverá uma sequência, se já há informações sobre isso? Bom, posso começar respondendo aqui? Obrigado pela pergunta, Suano. Eu, particularmente, durante um tempo da minha carreira, fui correspondente na América Latina e estive presencialmente em grandes terremotos e acabei me especializando nesse assunto. Então, a gente sabe que pelo menos as 24, 48 e 72 horas depois, elas são bastante críticas por dois motivos. Primeiro, por causa das réplicas. Sempre que um tremor ele excede ali os 4,5, 5 graus de magnitude, é certo que haverá réplicas bastante intensas que podem vir a desabar as primeiras edificações que estão muito danificadas. Segundo, um país pobre, como é o caso do Marrocos,
que numa escala de índice de desenvolvimento humano está em 167, né? 177º lugar, numa lista que vai até 180. Então a gente entende que é um país pobre, com dificuldades de saneamento básico. Nesse momento, as autoridades estão torcendo para que não chova. Por quê? Porque ainda tem muita gente desaparecida. Infelizmente, a gente tem que lidar com a probabilidade de que essas pessoas estão mortas sob os escombros. E se chover, essa água com os corpos contaminados vão chegar na rede pública de abastecimento de água limpa. O que isso significa? Cólera. Então, esses são os dados com os quais os socorristas, os governos têm de lidar agora nas próximas horas. Primeiro, o risco de novas réplicas, né, de novos tremores. Não é um risco, é uma certeza quase que absoluta que vão acontecer. Então, o resgate das pessoas que ainda estão soterradas é prioritário justamente pelo risco de réplicas. E depois, esse cuidado com os sobreviventes, que muitos deles, mais de 1.200, estão muito feridos. Então, haverá capacidade de atendimento médico em hospitais? Muito dificilmente não. É um tsunami de pacientes que chegam numa estrutura médica, numa estrutura hospitalar que não é das melhores do mundo. Depois, agora eles têm que tratar os sobreviventes que não ficaram feridos, vão ficar desabastecidos. Então você pode ter doenças como leptospirose, como cólera, que são transmitidos por meio de água suja. E tem que pensar também no abastecimento, na alimentação dessas pessoas. Elas têm que ser providas com água potável. O professor Furriela falava agora, certamente a gente tem essa experiência, né? A história mostra isso, que há agora uma corrente internacional de apoio, os países que têm maior especialização. Aqui nas Américas a gente tem o Chile, tem a Colômbia e tem o México, que tem grande especialização em resgate de pessoas nessas condições de escombros de terremotos. Tem o Japão, tem a China, que estão um pouco mais distantes do Marrocos. A gente ainda tem uma distância aí do Atlântico, né, da América do Sul, para chegar no Marrocos, mas ainda é mais perto do que da Ásia. E outros países que estão muito mais perto. A exemplo da França. A França tem uma enorme tecnologia de salvamento de escombros. Obviamente que nas próximas horas ou nos próximos dias começarão a chegar aviões levando médicos, especialistas em resgate, alimentos, água potável e combustível. É preciso, por exemplo, levar geradores de energia, porque as telecomunicações e a energia elétrica caiu por conta do rompimento dos cabos. Esse é o cenário agora de maior urgência. Eu passo a palavra agora para o professor Furriela. Eu concordo, realmente esses são fatores que vão favorecer, né, o acesso, o atendimento a essas vítimas. E tem alguns outros que eu acho que são importantes, né? Foi mencionado aqui a proximidade do Marrocos com a Europa, com certeza, com a França, né, outros países europeus. A gente sabe que é a região mais desenvolvida do mundo, mas mesmo havendo aí alguma distância, há uma possibilidade, sim, de um apoio internacional. Mas em outras questões, eu acho que a gente também tem pontos favoráveis, principalmente porque o Marrocos ele se relaciona bem com todo o Ocidente. Então, o apoio internacional vai vir, o Marrocos com certeza vai aceitar. Há uma maior transparência em relação a informações sobre o que está acontecendo lá, que é um cenário completamente diferente do que a gente teve em desastres na Síria e no Afeganistão em tempos recentes, que são países isolados internacionalmente, que não se relacionam bem com grande parte do mundo, o que dificultava o acesso e a chegada de ajuda, o que não vai ser o caso, graças a Deus, ainda bem, o caso do Marrocos. Mas eu acho que um ponto que também é importante, que fica a direção nesses desastres e que os estados têm que se aprimorar é em ter uma estrutura de preparo. A gente sabe que o Marrocos, como foi mencionado aqui, teve regiões atingidas pelo terremoto que tradicionalmente não são vitimadas por esse desastre natural. Mas em termos nacionais, o Marrocos já passou por vários outros terremotos, inclusive nos anos 60, um devastador que matou mais de 12 mil pessoas. Então a lição não foi aprendida, como foi no Chile, como mencionado aqui, no México, Colômbia, Japão, mesmo em outros países, né? Portugal há mais de 200 anos foi vitimado por um grande terremoto e já naquela época se estruturou, mesmo não tendo passado por esse tipo de fenômeno posteriormente. Então o Marrocos não se organizou, como muitos países não se organizam, para se preparar em termos tecnológicos. E há muito que pode ser feito para evitar, principalmente,
perdas humanas. Então você tem tecnologia de construção, você tem alarmes que podem ser utilizados, você tem equipes de resgate que podem ser bem preparadas, e infelizmente no caso do Marrocos, nada disso foi feito em termos de evitar esse grande desastre. Fica novamente a lição tanto para o Marrocos quanto para países que podem passar por terremotos. A mera possibilidade já faz com que você tenha que ter uma estruturação. Essa lição não foi internacionalmente aprendida por esse país, infelizmente também não tem sido por outros. Líderes mundiais, ao longo de toda a manhã deste sábado, repercutiram um terremoto no Marrocos e ofereceram ajuda, né? Queria entender qual seria a principal ajuda, que tipo de ajuda que seria essencial nesse momento? Bom, o que nós temos, não é, são a principal, agora a mais imediata, como foi mencionado aqui, muito bem, esses prazos de resgate, 24, 48, 72, o tempo corre contra essas pessoas que estão soterradas. Então, a gente vai aumentando o número de vítimas, o sofrimento dessas pessoas. Então, agora, o mais imediato, o mais urgente é uma grande mobilização internacional em termos de recursos técnicos e equipes de resgate. Isso é que é o mais necessário. Não é? Você tem, num segundo momento, que sejam enviados também alimentos, né? Porque você deve ter aí, com certeza, o cálculo ainda vai chegar, uma enorme quantidade de pessoas desabrigadas que precisam desse tipo de apoio e, por fim, recursos econômicos para a reconstrução. Também já mencionado, o Marrocos é um país pouco desenvolvido, é um país com poucos recursos econômicos, então numa terceira onda, com certeza, o apoio internacional financeiro para a reconstrução. Agora, Favale, eu acho que você consegue explicar para a gente, esse tipo de fenômeno, ele é previsível? Você consegue prever que um terremoto vai ou não acontecer? Até como pontuou o professor Furriela, né, o Marrocos tinha condições e poderia ter se preservado, ter se preparado de alguma forma? Pois é. Por isso que a gente tem os dados históricos, Soraya. O USGS, o United States Geological Survey, que hoje é a unidade que fica nos Estados Unidos, todo mundo já entendeu, o Centro Geológico Norte-Americano, é quem mais se especializou nesses estudos de prevenção e na tentativa de algo perto de uma previsibilidade dos terremotos. Então, os americanos, pelo USGS e a agência japonesa de terremotos, de abalos sísmicos, hoje têm as duas maiores tecnologias. Em terceiro lugar, chegam os chineses. Mas esse é o grande jeopardy, né? A grande questão, como é que se prevêem os terremotos? Infelizmente, não existe ainda nenhum mecanismo que faça um cálculo. Hoje, o USGS, eu vou voltar inclusive aqui no mapa, que foi gerado pelo Instituto Americano de Geologia, eles monitoram o mundo inteiro por meio dos sismógrafos e por microfones, e eles conseguem, com uma precisão de segundos, dizer onde foi o epicentro e as áreas de desdobramento. Agora, Soraya, infelizmente não tem nenhuma máquina que fala, olha, daqui 15 dias vai acontecer um terremoto de tal magnitude nessa região. O que se sabe é que os países, eles aprenderam com a sua própria história. O professor Furriela apontou muito bem. Aqui nessa região, infelizmente, não tinha um histórico em Marrakech. Esse próprio mapa mostra isso aqui. O histórico dos terremotos nessa região. Eles estão concentrados basicamente no mar. Não geram um efeito em terra, então eles basicamente são ignorados como método de prevenção em abalos sísmicos em terra. Como é muito comum no Japão, por exemplo, as edificações, depois dos grandes terremotos japoneses na década de 20, depois na década de 50, na década de 70 e mais recentemente, não sei se todo mundo lembra do grande terremoto de Kobe, isso já é década de 90, houve um desenvolvimento tecnológico, inclusive as edificações mais altas têm amortecedores para tentar tirar o impacto ou diminuir o impacto do abalo sísmico. Marrocos não tem a menor capacidade de investir nesse tipo de infraestrutura. No México, no Chile, mais recentemente a gente soube na Turquia e também no Peru, existem legislações que obrigam a esse cuidado nas edificações e tem um fundo de garantia do governo para um atendimento imediato quando existe uma tragédia nessa magnitude.
O Marrocos não, a gente está falando de um país muito pobre e muito desabastecido. Os próximos dias, obviamente que vão chegar essas ajudas internacionais. O ponto de interrogação agora são outros, de infraestrutura. Quando a gente vê uma enorme área atingida a partir do epicentro, a gente tem que pensar, não sabemos como é que está a estrutura do aeroporto. As pistas foram preservadas para o pouso dos grandes aviões que trazem cargas internacionais. Número 2, e as estradas, elas romperam, o asfalto cedeu por conta do tremor de terra, então isso também vai impedir o avanço de caminhões pesados carregando carga aí com remédios, com o básico da assistência, o deslocamento de médicos. Agora, o que tem que ser feito e mais imediatamente é o resgate dessas pessoas que muito provavelmente ainda estão por centenas de escombros, milhares de edificações que foram danificadas e essas pessoas que vão dormir na rua, né? A gente começa a sentir aqui os efeitos do final do nosso inverno, por mais que eles estejam em outro hemisfério, também já começa a esquentar, mas as noites nessa região desértica aqui do Marrocos tendem a ser muito frias durante a madrugada por causa da oscilação de temperatura. É uma característica dessa região. Então, muitas pessoas desabrigadas à noite ao relento. Isso gera um outro problema. As pessoas não estão feridas, mas vão adoecendo com o tempo. Resumidamente, a gente está falando de uma situação aqui, Soraya, muito complexa e que precisa de uma ação muito rápida. Sem dúvida, até porque os hospitais já estão superlotados para atender os feridos e se mais pessoas numa situação dessa ficarem doentes, imagina só que caos que vai gerar, né? Professor Suano, por favor, sua pergunta. Veja, eu gostaria de saber em relação à questão dos custos, ou melhor dizendo, a questão do financiamento, se ambos, tanto o Favalli quanto o Furriela, se já tem informação de como está sendo feita a integração da ajuda internacional em relação aos financiamentos porque esse é o grande problema. Você já tem agora, primeiro, o fato de que você vai ter que lidar com essas 72 horas no primeiro impacto, mas aí você terá a questão dos financiamentos para a reconstrução ou para mitigar qualquer impacto que teve neste momento. Se já há informações suficientes e qual é o nível que já está sendo pensado para este financiamento internacional? À frente aqui, pedir licença para o professor Furriela. Eu, particularmente, Suano, estou de olho aqui em 2 países para ver essas manifestações. Vou voltar aqui no mapa para que todo mundo entenda. Uma das línguas oficiais do Marrocos é o francês. Eles foram colônia francesa em algum momento, então existe, pensando na lógica, o Palácio do Eliseu deve se manifestar mandando todo tipo de ajuda, todo tipo, eu reforço essa informação que eu sei de um trabalho de campo, de ver equipes chegando da França, de bombeiros especializados em resgate em escombros, isso é uma coisa. Outro, é preciso agora de dinheiro, primeiro em forma de produtos, né? Estou falando de remédio, comida, água, combustível, para atender essas milhares de pessoas que foram absolutamente atingidas. E num segundo ou terceiro momento, aí eu estou falando, depois dessas 72 horas, as próximas semanas, meses e anos, um trabalho de reconstrução que pode vir da França por conta desses laços históricos e também, olhando para cima aqui, a gente tem a Península Ibérica. O Marrocos também teve um período de, não vou dizer de dominação, mas de influência dos espanhóis, muito por conta dessa pequena passagem entre os 2 continentes. Aqui no meio tem Gibraltar, que vem do árabe, Gib al-Taik, que é hoje colonização dos britânicos. Então, estou falando de 3 grandes economias que estão geograficamente perto, têm uma relação histórica com o Marrocos e que agora podem fazer uma primeira manifestação de ajuda, com pessoal especializado e, num segundo momento, com capacitação financeira, inclusive, para a reconstrução. Mas o que a gente já sabe, Suano, é que houve perdas que são irreparáveis. Aqui nós estamos falando de um mundo da antiguidade que foi um polo de conhecimento da humanidade. Pouca gente se lembra disso, mas aqui a gente tem as grandes cidades de Marrakech, não longe daqui a gente tinha Timbuktu, que eram grandes centros de conhecimento da antiguidade. Por que eu estou puxando isso da história? Porque aqui existem construções milenares e que as primeiras informações indicam que elas ruíram. E isso não há reconstrução. Houve perda de muito material histórico aqui, infelizmente. Professor Furriela, por favor. Nesse tipo de situação, né, na terceira onda que a gente fala, as 2 primeiras são, obviamente, aí o resgate de vítimas, a segunda, o envio
de alimentos, medicamentos, roupas, para atender esses desabrigados principalmente. E a terceira é a reconstrução na medida do possível. Foi mencionada a questão histórica, grande parte dela vai ser reparável à reconstrução, mas você tem algumas outras situações, infraestrutura, estradas, hospitais, escolas e até mesmo, né, prédios residenciais para essas pessoas que desabrigarem. Então o país vai precisar, até mesmo por ele não ter condições econômicas de alavancar propriamente essas reconstruções, de grande apoio internacional. Então ainda não há informações sobre isso, o evento é muito recente, mas o que a gente acompanha em termos internacionais para países bem inseridos em grandes esferas internacionais, com bom relacionamento com outros países, outros estados, que é o caso do Marrocos, é que são criadas linhas de crédito específicas. Então você tem a atuação do Banco Mundial, que é um banco que cuida justamente de atendimento a reconstruções, a questões de investimento físico, né, o atendimento, o FMI, caso o Marrocos passe, né, por um descalabro financeiro por conta desse desastre, o que também, infelizmente, pode ser um novo problema que esse país vai enfrentar. Então, essas duas organizações internacionais com condições financeiras e recursos para esse tipo de apoio. Agora, o que também é necessário é que a comunidade internacional, ao oferecer esse apoio, ofereça em condições especiais, né? Ofereça em condições, inclusive, de recursos serem doados propriamente ao país. A gente já visualizou esse tipo de cenário com relação a alguns países, com relação ao Haiti, por exemplo. Então, a gente espera que o apoio seja efetivo e seja nas condições que o Marrocos possa receber e, eventualmente, pagar por parte disso. Geralmente, isso acontece, eu acredito que vai também ser o que vai ser oferecido pela comunidade internacional. Favale, suas considerações? Claro que a gente vai continuar acompanhando. Infelizmente, aqui os números ainda são muito precoces, são muito recentes e eles são muito altos. Claro que a gente torce pela plena recuperação. Espero voltar aqui com histórias de que pessoas têm sido retiradas com vida dos escombros, mas só para resumir os números, 1.037 mortos oficialmente decretados, 1.200 feridos e milhares de desaparecidos, sobre outras milhares de construções que foram ou desabaram ou foram severamente danificadas. Vou pedir